E se um furacão transformasse sua cidade numa zona de caça para tubarões sedentos por sangue, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Dakota e a Lisa tentando sobreviver a uma tempestade implacável que trouxe tubarões para dentro das casas. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os predadores mortais em ataque brutal. Essa galera vai descobrir que negar um furacão é o último erro que você comete. Desde 1980, a intensidade, frequência e duração de furacões no Atlântico aumentaram em 250%. E enquanto ventos e chuvas representam um sério perigo, a ameaça mais mortal é a maré alta. Então, nós ficamos sabendo que uma tempestade tropical se transformou no Henry, um furacão categoria 2. E a cidade de Annville está bem no centro da rota do furacão. Por conta disso, o Centro Nacional de Furacões emite um alerta de furacão e maré de tempestade para a região, com previsões de ventos de até 280 km por hora, ondas de 20 metros e marés de tempestade de 5 a 6 metros. E o alerta de condições climáticas severas aumenta cada vez mais no decorrer dos dias. Em seguida, em Annville, faltando 2 horas e 14 minutos até o furacão atingir a costa, nós vemos a Dakota tentando pedir comida, já que na opinião dela, o que está acontecendo é apenas uma chuvinha. Por conta disso, o próprio vendedor precisa explicar que está quase tudo fechado e que não estão fazendo entregas. Sabendo disso, a Dakota dá uma olhada bem estranha para a porta e decide ir até o mercado para comprar algo para comer. Só que no meio do caminho, ela começa a entrar em pânico e resolve voltar para casa. Nesse momento, um antigo conhecido chamado Trent aparece, falando que não vê a garota desde que a mãe dela morreu e pergunta por que ela está ali. Afinal, todos os moradores foram aconselhados a saírem da cidade. Por isso, ele se oferece para dar uma carona para ela, mas a garota não aceita e vai embora. Ao mesmo tempo, os irmãos Ron, Dee e Will estão tomando banho no pântano, sem se importar com a tempestade, e aproveitando os dias de folga antes de precisarem voltar para a escola. Inclusive, eles também precisam voltar para lá para conseguir comer todo dia. Aí, para não perderem mais tempo, a Dee resolve dar uma olhada no lago e garantir que não tem nenhuma cobra na água, para que o Will consiga ir mergulhar. O Sr. Billy Olson chega ali e grita com os jovens, dizendo que é muito perigoso ficar nesse lugar e mandando eles irem embora. O Will até tenta justificar, dizendo que a Dee estava vigiando. No entanto, o cara fala que ela não ia conseguir ver uma boca de algodão lá de cima, e mesmo que visse, não teria o que fazer. Fora que ser picado por uma cobra dessa seria terrível, e o Bill é quem teria que pagar a fortuna que o hospital ia cobrar. E aí, pra não ficar batendo boca com os irmãos, ele manda os três entrarem no carro. Em seguida, faltando 1 hora e 22 minutos para o furacão chegar, a Lisa sai do frigorífico onde trabalha, recarrega o carro e se despede do colega Bob, que infelizmente vai precisar fazer hora extra antes de ir embora. Após isso, enquanto a Lisa está indo embora, ela aproveita para conversar um pouco com a própria mãe. As duas discutem sobre como vai ser o parto do bebê e falam mal do ex-namorado da jovem, que a engravidou e depois foi embora para ser jogador de pôquer e DJ do outro lado do país. O maior problema de tudo é que de repente a senhora percebe que a filha ainda não saiu da cidade e avisa que ela precisa ir urgentemente para um lugar alto. Afinal, a interestadual foi interditada por conta da inundação e não tem mais como ir embora. Ao mesmo tempo, o Dr. Dale Edwards e o Brian estão conversando sobre como os peixes estão nadando para longe da região o mais rápido que podem na tentativa de escapar do furacão. Além disso, o Brian pergunta se o cara conseguiu marcar todos os tubarões e o Dale responde que não, pois muitos deles, como os cabeça chata, parecem estar vindo com a tempestade. Algo que o Brian justifica, dizendo que eles devem estar procurando abrigo em estuários de água doce. Nesse momento, o Greg se aproxima e mostra alguns dados bem preocupantes sobre o furacão Henry, pois apesar dele ser considerado um categoria 4, ele tem poder para ser classificado até mesmo como um categoria 6, se isso existisse, né? Sabendo disso, o Dale não perde tempo e liga para a sobrinha dele, a Dakota, para saber como ela está e perguntar se ela gostaria que ele fosse buscá-la, até porque o Henry tem potencial para ser um categoria 5 e derrubar a casa em cima dela, ou alagar tudo. Mas a Dakota apenas fala que está tudo bem e que existe apenas uma pequena possibilidade de que o furacão passe por ali e destrua tudo. Ouvindo isso, o Dale fala que entende como a menina se sente e diz que também sente falta da mãe dela, porém explica que ela não pode apenas se esconder em casa e esperar que as coisas passem. E assim que ele fala isso, os dois começam a rir numa boa e dizem que o cara realmente não leva jeito para fazer esse papel de pai. Então ele fala que vai chegar na cidade em algumas horas para pegá-la e desliga. Após isso, faltando 22 minutos pro furacão chegar, o Billy fala pros irmãos nunca mais fazerem uma besteira assim, a menos que queiram voltar pro abrigo, pois eles não sabem nada sobre a vida. Nesse momento, eles escutam no rádio sobre a ordem de evacuação de Annville e veem as pessoas apavoradas tentando reforçar as construções ou sair da cidade. Por isso, a Dee pergunta se eles também não vão, mas em resposta, o Billy apenas fala que é só uma chuvinha e que os idiotas não podem ver uma chuva que já se desesperam. Em paralelo a isso, a Dakota está em casa navegando pelos canais de televisão, sem se importar com a tempestade. Só que na hora em que a garota vê uma notícia falando sobre pessoas sendo atacadas por tubarões em uma praia da região, ela decide
decide colocar algumas filmagens antigas de quando a mãe dela ainda estava viva. Paralelo a isso, o Billy chega em casa com as crianças, e elas perguntam se os vidros vão aguentar a tempestade. Por isso, o cara explica que os vidros são reforçados, e que ele mesmo os instalou, assim como a fiação à prova d'água e o gerador. Depois, ele desce ao porão e reclama com a esposa, falando que os merdinhas estavam brincando no pântano, sem ter o menor bom senso. E vendo que o marido está estressado, ela o lembra de que eles estão dando abrigo aos irmãos, porque recebem bastante grana do governo para fazer isso. Nesse momento, a Dee aparece ali falando que eles estão com fome, e fica de cara ao ver a geladeira cheia de carne. Afinal, ela e os irmãos precisam comer na escola para não ficarem com fome. Por esse motivo, o Billy grita com a garota, falando que ela não pode descer no porão. E a Rachel joga um saco de pão fatiado pra Dee comer com os irmãos. Ok, galera, isso aí que tá acontecendo com esse pessoal tem nome. É viés de normalidade. O cérebro desliga o modo alerta para manter a rotina, porque processar a ameaça dá trabalho demais. E em uma emergência real, cerca de 70% das pessoas travam ou ficam confusas em vez de agir. Tem 3 fases documentadas que a galera passa antes de agir. Primeiro, a negociação, depois a deliberação, e só depois disso vem um momento decisivo, e a Dakota ficou travada na negação o tempo inteiro. O corpo mandou alerta atrás de alerta, o pânico bateu no caminho pro mercado, o delivery recusado pelo vendedor, teve a carona oferecida pelo Trent, a ligação do Dale sobre o categoria 5, e um tubarão na TV, e a resposta dela foi colocar filmagens antigas da mãe. O estímulo tava ali na frente, e a resposta foi o luto em vez de ação. Entender a causa não perdoa o resultado, galera. Ela é uma adulta e mora sozinha. Eu ia direto ao mercado, comprava água em enlatado, e voltava para preparar a casa pro pior. Ou aceitaria a carona do vizinho logo de cara, né? E se o pânico bateu no caminho, é porque o corpo já tava avisando que era hora de agir, não de voltar pro sofá. E o frigorífico é tão responsável pelo risco da Lisa quanto o próprio Henry. A empresa deixou a grávida prestes a parir, batendo cartão até 1h22 pro furacão atingir a costa. E o colega Bob ainda teve que fazer hora extra. Vamos combinar, né, galera? Em um alerta oficial de furacão, o protocolo de qualquer empresa minimamente decente é mandar quem é mais frágil embora primeiro. Ou seja, grávida, idoso e pessoal com doença antiga antes do resto dos funcionários. Aqui foi o contrário. E pra piorar, a mãe da Lisa ligou de fora da cidade avisando que tinham fechado a interestadual. Ou seja, até quem tava longe já sabia que a filha tava em perigo. E eu não ia esperar a empresa me liberar pra ir pra casa com um aviso de furacão batendo na porta, né? Com um aviso de furacão categoria 5 vindo, eu saía no primeiro alerta e deixava a empresa se virar com o RH depois. Uma carteira assinada não vale uma perna arrancada. E o bebê não vai esperar o chefe assinar a dispensa pra sair, né? E a Lisa dirigindo sozinha grávida no fim da gestação, com a chuva do furacão apertando e com a interestadual fechada depois da ligação da mãe, empilhou distrações no trajeto que nasceu frágil. A direção exige foco. Ligação em movimento rouba esse foco. E a grávida no fim da gravidez já vem com a cabeça turva, dor e insônia, que somam mais distração ainda. O plano A foi embora no segundo que a mãe avisou sobre a interestadual, e ela continuou dirigindo em linha reta pra casa, em vez de parar e pensar. Eu ia encostar em qualquer teto coberto que aparecesse na hora em que a notícia saiu, como um estacionamento coberto com vários andares. E aí eu montaria um plano B com calma. E no outro extremo da cidade, o papel de tutor virou uma farsa, né? Os 3 irmãos Ron, Dee e Will tomavam banho no pântano na véspera do furacão categoria 5. E quando o Billy apareceu, ele reclamou não da segurança dos moleques, e sim da conta do hospital se alguma criança fosse picada. E o cara ainda ameaçou os 3 dizendo que voltava pro abrigo se fizessem isso de novo, usando um sistema de abrigo familiar que deveria proteger as crianças para intimidá-las. Dentro de casa, a coisa ficou pior. A geladeira estava lotada de carne pro Billy e pra Rachel, e quando a Dee foi pegar a comida, ela recebeu um pão fatiado. A Rachel era cúmplice. Foi ela mesma que lembrou o Billy de que recebem bastante grana do governo para dar abrigo aos irmãos. E os moleques não eram família, eles eram um cheque mensal. Cada decisão que o Billy tomava privilegiava o bolso dele, não a segurança das crianças. O sistema americano de abrigo familiar que deixa um tutor desse calibre passar tem a fiscalização quase zero, né? E o Billy é uma mula completa. Pensem comigo aqui, galera. Se eles evacuassem e a ordem oficial errasse, eles perdiam um dia de tempo. E se não evacuassem e a ordem acertasse, ele perderia a família inteira. Essa conta, um pai decente faz em 10 segundos. Só que ele respondeu pras crianças na picape que era só uma chuvinha, com ordem de evacuação no rádio, ventos de 280 km por hora previstos, e maré de tempestade de 5 a 6 metros. É o mesmo tipo de cara que chama a pandemia de gripezinha. E enquanto ele tava chamando a categoria 5 de chuvinha, o Dale e o Brian já estavam vendo os peixes evacuando a região o mais rápido que podiam. E até os peixes sabiam, né, galera? Com certeza evacuar é a opção mais segura. E a casa do Billy virou uma vitrine de falsa segurança. O cara tranquilizou as crianças dizendo que instalou pessoalmente os vidros reforçados, a fiação à prova d'água e o gerador. Só que nenhum produto que se vende pro público cobre um furacão categoria 5. O Storm Shield e o Gen Tent, os mais fortes do mercado, suportam uns 110 km por hora. O Henry tava com 280. O vidro comum do Billy nem no teste a STM diz
escombros passa. Imagina agora contra a casa de madeira comum americana. Se o vento não entra pelo vidro, ele entra pela parede. E aí vem a pior decisão. E ter um porão num furacão não serve pra nada, galera. O porão só serve para tornados, que é um cone de vento passando em 5 a 15 minutos. E ele salva porque tudo passa rápido e o vento passa por cima. Agora num furacão, essa treta aí é totalmente diferente. Ele demora horas para passar, com uma maré de tempestade de 5 a 6 metros invadindo a costa, e a estrutura inteira da casa indo junto. Ir para o porão num furacão é se trancar no sarcófago. A água sobe, a pressão trava a porta e já era. Em furacão só tem duas saídas que funcionam: evacuar com antecedência ou subir para um lugar alto que aguente a água. Para fechar, se o gerador portátil do Billy ficou dentro da casa ou da garagem, a família bate as botas por conta do gás do gerador antes de qualquer tubarão chegar. A CPSC recomenda 6 metros de distância da casa no mínimo, e umas 100 pessoas morrem por ano nos Estados Unidos por um gerador mal posicionado. Ao mesmo tempo em que o furacão se aproxima de Annville, um repórter aborda o Dale e pergunta o que ele tem a dizer sobre o casal que foi atacado por 2 tubarões brancos na praia de Myrtle Beach nessa manhã. Porém, o doutor fala que os tubarões brancos não caçam em bando e que o ataque provavelmente foi feito pelos cabeças chatas, uma espécie que o repórter descreve como sendo as hienas do mar, pois eles podem prosperar na água doce e na água salgada, e tem uma mordida 12 vezes mais potente que a maioria dos tubarões. E aí, na hora em que o doutor fala que isso é um enorme exagero, o repórter tira o microfone do cara para continuar a reportagem. Ao mesmo tempo, a Lisa não consegue entrar em uma loja e volta pro carro. Nessa hora, ela recebe uma ligação da mãe querendo saber se a jovem tem algum plano pro que vai fazer agora. Porém, a ligação cai por conta do temporal, e pra piorar ainda mais, a coitada começa a ter contrações. Por isso ela decide colocar uma musiquinha pra se acalmar. De repente, o furacão finalmente alcança a costa, e as casas mais próximas dele começam a ser destruídas pelo vendaval. E por conta da escala da tempestade, a Dakota vê o jornal informando que, de acordo com as autoridades, os moradores que não saíram da cidade devem escrever as próprias informações no braço com caneta permanente, para facilitar a identificação dos corpos. Nessa hora, a energia finalmente vai pro ralo, e ela escuta a casa rangendo por conta do vento. Assim que o mar começa a invadir a cidade, a Lisa encontra o Bob no meio da estrada, e o cara fala que uma árvore estava barrando o caminho, por isso ele sugere que ela faça a volta, e o siga atrás do caminhão. Só que de repente, o Bob fica completamente paralisado, e olhando pra frente e achando isso estranho, a mulher decide dar uma olhada, e vê várias árvores caindo por conta da enchente. Por esse motivo, o Bob manda a Lisa tentar passar por cima da árvore com o carro e ir embora dali, mas ao fazer isso, a mulher acaba apenas ficando presa na árvore. O Bob, por outro lado, entende que não pode fazer a volta e acelera o caminhão para conseguir chegar na subida antes da enchente o atingir. O problema é que ele acaba sendo lento demais e a água o arrasta com tudo para cima do carro da Lisa. Em paralelo, a Dakota vê as ondas alagando a rua e sobe correndo pro segundo andar, bem na hora em que a água invade a casa. Ao mesmo tempo, os 3 irmãos escutam a notícia de que o marégrafo bateu 15 pontos antes de ser destruído, e vem as ondas invadindo o quintal e batendo na janela de casa. Porém, quando eles tentam avisar o Billy sobre isso, o cara se irrita e fala novamente que é apenas uma chuvinha. Só que aí o vidro estoura e a água entra na casa. Enquanto isso, a Lisa é arrastada pela enchente e jogada contra uma árvore. Um dos galhos destrói o vidro e passa bem ao lado dela, enquanto o outro quase atinge a barriga da coitada e a deixa presa no carro. E vendo o nível da água subindo, ela grita por ajuda e é ouvida pela Dakota. Além dela, o caminhão do Bob também é arrastado e jogado contra uma estátua, e a batida perfura o tanque de sangue e faz o líquido vazar na água. Alguns segundos depois, 2 homens usam um bote para ir em direção ao caminhão, porém no meio do caminho, eles escutam os gritos da Lisa e o Scott vai até lá para ajudar. E aí, vendo que a Lisa estava presa, e o Scott ajuda a jovem a se acalmar e manda o Jimmy pegar o cortador que estava na traseira da caminhonete. O problema é que na hora em que o cara vai levar o cortador pro amigo, ele é atacado por um tubarão e puxado para baixo d'água. Aí, vendo o amigo desaparecer na água, o Scott se afasta para ver o que aconteceu. Então, do nada, o Jimmy volta para cima com o braço todo comido e é atacado novamente antes de conseguir fazer qualquer coisa. Vendo isso, a Dakota e a Lisa começam a gritar que tem um tubarão na água e mandam o Scott sair dali. O estranho é que, por algum motivo, o Bob decide sair do caminhão, onde ele estava relativamente seguro, e é atacado por um tubarão. O Scott até tenta fugir, no entanto, ele também é atacado e finalizado bem na frente da Lisa. Ao mesmo tempo, o Dale e o Brian ficam sabendo pelo jornal que a guarda costeira proibiu a saída de embarcações do porto por conta dos ventos e das correntes perigosas. Isso sem contar que a estrada que leva até Annville foi completamente interditada por conta dos alagamentos e que o número de mortes das cidades vizinhas só estava aumentando. Aí, ficando preocupados com a situação da Dakota, eles dão uma pesquisada e descobrem que as ruas da cidade estavam completamente alagadas e entendem que os diques provavelmente foram todos destruídos. Mas como ainda precisam ir resgatar a Dakota,
Dakota, os dois fazem um acordo com o repórter e com o cameraman Doug, dizendo que os dois podem filmar qualquer coisa, desde que os levem até um certo local. Em paralelo, os irmãos estão conversando com o casal responsável sobre o que devem fazer agora que a casa foi alagada. E como o Will os lembra do snorkel que tem no carro, o Billy e a Rachel decidem ir lá pegar o veículo. O problema é que na hora que eles abrem a porta da garagem e chegam na caminhonete, os tubarões aparecem no quintal. O Billy apenas perde a mão no ataque, porém a Rachel é mordida na perna e levada pra longe. Aí vendo que a esposa desapareceu e sabendo que tem tubarões na água, o Billy dá uma encarada nas crianças dentro da casa, ignora os gritos deles e volta correndo para entrar no carro e dar o fora dali. Só que na hora em que ele ia entrar, um tubarão o arrasta para baixo d'água. Enquanto isso, os irmãos estão em choque, sem saber o que fazer, e do nada a Rachel reaparece, sendo devorada bem na frente da janela, e deixando os três ainda mais apavorados. De volta a Lisa, ela começa a gritar pedindo ajuda pra Dakota, porém a Dakota se recusa a ir ajudar, afinal ela tem medo de sair de casa, e a água está cheia de tubarões. Por isso, a garota apenas tenta ligar para pedir socorro. Vendo isso, a Lisa fala que a água está subindo, e que ela precisa de ajuda imediata. E para fazer ainda mais pressão na jovem, ela fala que está grávida, e que não quer morrer antes de ver o rosto do filho dela. Isso acaba mexendo com a Dakota, e ela decide resgatar a mulher. Então ela reúne bastante coragem, pega uma faca e sai de casa pela janela do segundo andar. Bom, ela escorrega com tudo pelo telhado e por sorte cai bem em cima de um carro. Depois disso, ela sobe em cima do telhado de uma casa que tinha sido arrastada pela enchente e finalmente chega ao carro da Lisa. Com isso feito, ela corta o teto do conversível, corta os galhos que prendem a Lisa e salva a mulher sem problemas. Então elas conseguem voltar pra dentro de casa sãs e salvas. Bom galera, o cabeça chata é outra espécie de tubarão, com adaptação que os outros não têm. O Dale ia explicar, mas ele foi cortado no meio. Então deixa que eu faço aqui. A espécie tem um rim osmorregulador, um órgão que regula o sal no corpo. Então ela transita entre água salgada, salobra e doce sem morrer. A mordida de 6.000 Newton é uma das mais fortes por massa corporal entre tubarões. Em abril de 2024, um cara chamado Peter Smith foi atacado em Tobago por um cabeça chata de uns 3 metros. Ele perdeu a perna, o braço e um pedaço do abdômen. Passou por dezenas de cirurgias e foi transferido para Miami porque a ilha não tinha banco de sangue pro caso. E em 2017, durante o Harvey, eles avistaram um cabeça chata nas ruas de Houston e a NOAA confirmou. E o cabeça chata seguindo maré de tempestade não é ficção, já aconteceu várias vezes na vida real. E com a cidade evacuando, o alerta da TV já estava em nível de marcação de corpo. E quando o poder público manda escrever o nome e contato no braço, ele já te considerou um morto provável. A Dakota viu isso e continuou travada, o mesmo travamento do começo. Só que agora o sinal era explícito. Eu não ia sair de casa naquela hora, ia preparar o segundo andar pro pior, com faca, lanterna e rota pro telhado. Esse tipo de alerta significa que você tem minutos para agir, não horas de folga para arrumar as coisas. E a Lisa entrou em pane antes de encontrar o Bob na estrada. Ela chegou numa loja fechada, recebeu outra videochamada da mãe que caiu no meio da tempestade e começou a sentir a contração. E a resposta foi colocar uma musiquinha para se acalmar. É a mesma negação que a Dakota fez no sofá, só que em forma diferente. Quando o plano de transporte falha e a contração começa de verdade, galera, você só liga pro 911 e não dirige. Mas aqui não tinha ninguém para te salvar mais. Então, como eu falei lá no começo, era a hora de parar num teto coberto antes do furacão pegar a estrada. Dirigir em tempestades com contração ativa é somar distração em cima de emergência médica. E na estrada, a ferramenta certa estava na mão do Bob o tempo todo. O caminhão tem massa e torque para empurrar o tronco da árvore pro lado, e o Bob botou a Lisa no Mini Cooper, em vez de usar o caminhão como Ariete primeiro. O cara inverteu a lógica toda. Ele tinha a ferramenta certa na mão, e a sequência foi errada. Eu usaria o caminhão como batente, limpava o caminho e depois passava de carro. E tem uma regra da FEMA, a Agência Americana de Emergência, que 60 centímetros de água corrente arrasta um carro. E quando a enchente chegou na altura da roda, acabou o alcance de qualquer veículo, né? Era hora de abandonar tudo e subir. Aí entra o sangue do frigorífico vazando na água, e descer no meio daquilo virou uma sentença de morte. O Scott largou o bote, o Jimmy foi a pé pegar o cortador, e o Bob chutou a porta do caminhão onde ele estava seguro. 3 que foram de base em sequência pelo mesmo erro. Em um resgate aquático, a regra segue uma ordem fixa, galera. Alcançar primeiro. Você incende a vara, lá ele, o remo, o galho comprido ou um cabo da margem ou do barco, e fica ancorado enquanto a pessoa se segura. Se não alcança, tem que jogar alguma coisa, como uma boia, uma corda com uma garrafa PET amarrada na ponta, um cooler vazio ou qualquer coisa que flutue e chegue perto. Se nem isso resolve, o jeito é remar. Você se aproxima com um bote até encostar e puxa ou corta o que prendeu a vítima. Entrar na água é o último recurso. E mesmo assim, só se você for um profissional treinado com um flutuador no corpo. Eles tinham um bote e tinham um galho grosso em cima da Lisa.
casa. Dava pra remar até perto e serrar o galho do próprio bote, sem ninguém pisar na água com sangue de frigorífico. E eu digo isso porque o cabeça chata tem ampolas de Lorenzini concentradas no focinho. Esse é um órgão sensorial que detecta o campo elétrico em nanovolts. E se você conseguir, a única solução para se livrar do bicho é um golpe firme na cara, no olho ou na fenda branquial, para desorientar o tubarão e ter alguns segundos para escapar. E eu não descia nessa água aí nem que me pagasse. E se descesse, eu ia com a mão pronta para socar o tubarão. E o Billy teve duas janelas seguidas para reagir, e errou as duas. Primeiro, os irmãos viram as ondas batendo no vidro, e avisaram, e o cara respondeu que era uma chuvinha. Em segundos, o vidro explodiu e a água entrou. Ignorar um alerta visual ao vivo, com a ameaça batendo na janela, é o tipo de erro que não se volta atrás. Depois, com a água na casa e o tubarão no quintal, a escolha foi sair pra garagem atrás do carro com o snorkel, aquele tubo que eleva a admissão de ar do motor pra cima da linha d'água, e deixa o veículo atravessar uma zona alagada sem afogar o motor. É uma aposta em fugir de carro pela estrada, quando a prioridade era subir e ficar. O cara abriu a garagem com o tubarão do outro lado, e a Rachel foi de base. E a reação dele foi olhar pros três, ignorar os gritos e correr pro carro. Vamos combinar que esse cara aí é lixo puro, né? Burrice e covardia no mesmo pacote. Eu ia direto pros fundos procurar uma estrutura para subir. As casas americanas costeiras quase sempre tem um deck, uma varanda ou um muro de divisa. Qualquer coisa acima da linha da água serve. E sem um adulto, os três tinham que improvisar com o que a casa oferecesse para subir. E quando o resgate oficial trava, a regra é trocar o que você tem por mobilidade. O Dale não tinha poder institucional nem canal oficial. Ele tinha credencial de especialista e acesso à cena. Ele ofereceu uma filmagem exclusiva pro repórter em troca do barco. Foi uma troca de recurso por recurso, sem dinheiro envolvido. Em uma catástrofe isso acontece direto, porque o dinheiro perde o valor quando o comércio fecha, e quem precisa de transporte paga com informação, contato ou uma habilidade técnica. Já o empurrão da Dakota para sair do travamento foi a Lisa gritando que estava grávida e que não queria bater as botas antes de ver o filho. Aí a coragem apareceu. E aqui, galera, vamos combinar, né? Foi uma cagada monumental de lógica. Além do caminho de videogame que foi criado para a garota chegar até o carro, a Dakota serrou o galho grosso com uma faca de cozinha lisa. É a primeira vez que eu vejo isso na vida. Eu fiquei com raiva só de assistir. A faca lisa resolve a lona de teto conversível e o cinto de segurança, mas o galho que prendeu a pessoa no carro não, né? A faca lisa escorrega e trava. Ela precisava de um serrote dobrável ou uma multiferramenta com serra. Eu levaria isso no kit desde o começo. Agora, como ela só tinha a faca lisa na mão mesmo, a técnica correta não era serrar e sim bater. Você encaixa a lâmina em cima do galho e bate no dorso da faca com outro pedaço de madeira dura ou pedra. A lâmina vai travar e partir o galho. Esse é o método de bushcraft para galho quando você não tem machado nem serra. A faca sem dente não vai serrar uma madeira grossa, né? Ela só racha por impacto. E a volta para dentro de casa também não fecha a conta, né? Uma grávida no fim da gestação subindo, pulando entre telhado de casa arrastada, carro e janela do segundo andar, é uma física improvável. Enquanto a Dakota está enfrentando os medos dela, o Brian mostra pro Dale que a Nellie, a tubarão branco grávida que eles têm rastreado há 3 anos, está bem perto da casa da Dakota. E isso é uma péssima notícia. Primeiro, porque é um tubarão branco. E segundo, porque se ela chegou lá, os cabeças chatas também podem. Só que ao contrário dos dois, o repórter fica bem animado com isso e fala que o Doug não pode parar de gravar nem por um segundo. Em paralelo a isso, os irmãos decidem fechar a porta da casa antes de pensarem no que devem fazer. Por isso, a Dee caminha por cima dos móveis e se estica para alcançar a porta. O problema é que do nada, um tubarão gigante entra na casa, bate na entrada e faz a garota perder o equilíbrio. Aí vendo que a irmã vai cair a qualquer momento, o Ron ignora o perigo e vai rapidamente salvar a garota. Com isso feito, eles se reúnem em cima da mesa e começam a discutir sobre o que fazer agora. E como os mais novos não querem sair de cima da mesa, o Ron precisa explicar que não vai demorar muito para que a água os alcance. Por isso, o garoto sugere que os três deem uma olhada no porão e procurem por algo que possa atrair a atenção dos tubarões enquanto eles sobem no telhado. Ao mesmo tempo, a Lisa pergunta se a Dakota está sozinha na casa e onde estão os pais dela. Então a jovem fala que está sozinha e conta que os pais dela já morreram. Sabendo disso, a Lisa fala que sente muito e questiona o que elas fazem agora. Afinal, ela é de Nova York e não entende nada sobre furacões, enchentes e tubarões. Mas como a Dakota apenas diz pra ficarem ali, a Lisa pergunta se tem como chegar no telhado e fala que elas precisam dar um jeito de fazer um sinal de ajuda se forem ficar na casa. O problema é que justo nesse momento, a coitada começa a sentir as contrações e avisa que não tem muito tempo antes do bebê nascer. Por conta disso,
isso, a Dakota usa alguns panos para fazer um sinal de ajuda no telhado e volta para dentro da casa. E como a água já chegou no segundo andar e a casa está a um passo de ser destruída, a Lisa fala que eles precisam conferir como o bebê está e quanto tempo elas têm antes do parto começar. Por isso, a Lisa deita na cama e manda a Dakota dar uma olhada em como está a dilatação, pois assim ela vai saber se o bebê tá só perto de nascer ou se tá muito perto. E aí, mesmo ficando nervosa, a Dakota dá uma boa conferida lá embaixo e fala que já consegue ver a cabeça do bebê pronta para dar um oi pro mundo. E quando ela conta que a dilatação deve ter uns 7 centímetros, a Lisa fala que o bebê vai nascer logo logo. De volta à equipe do Dale, o Brian revela que não tem mais sinal para conseguir monitorar os tubarões, e eles percebem que podem ser a única equipe indo resgatar a garota. Afinal, ela também não deve ter sinal para pedir ajuda. Por isso, ele manda o repórter e o Doug pegarem apenas o essencial e se prepararem o mais rápido possível para seguir em frente. Só que ao ouvir isso, o repórter pergunta se realmente é seguro ir para lá e que não tem como saber para onde estão indo, já que não tem sinal. Então, o Dale fala que estão indo para uma interestadual alagada dentro de um barco, no meio de uma tempestade categoria 5 e com tubarões à solta, o que é o total oposto de seguro. Por esse motivo, o doutor fala que eles precisam se decidir logo e mostra na placa que o destino deles está a 160 km. Em paralelo a isso, os irmãos contam que tem 2 tubarões dentro de casa, e o Ron fala que vai esperar eles saírem antes de ir até o porão. E sabendo que o irmão quer pegar algo que atrai a atenção dos animais, a Dee fala que viu alguns pedaços de carne lá embaixo. Além disso, o Ron também fala que vai pegar uma arma, e a garota lembra que ele não pode pegar muitas coisas para não atrapalhar na hora de nadar. O engraçado é que nesse momento, o Will fala que o Bill não gosta que eles entrem no porão, mas como o cara está morto, o Ron puxa um couro, e os três começam a falar que dane-se o homem. Só que do nada, o Billy sai debaixo da água e começa a xingar os tubarões, dizendo que foi mordido na bunda, o que dá um susto do caramba nos irmãos. Ao mesmo tempo, o Dale entra em contato com o Greg e fala que eles estão chegando na estrada que vai levar para Annville. Sabendo disso, o Greg conta que a equipe está em uma das áreas mais seguras e avisa que o amigo precisa se apressar se quiser salvar alguém. Afinal, o dique da cidade quebrou e a água está subindo bem rápido. Só que não tem como saber se a palavra do Greg é muito confiável. Afinal, eles passam por algumas vacas que foram completamente destruídas pelos tubarões. De volta à casa da Dakota, as mulheres percebem que não podem mais ficar na casa por conta da água, e a Dakota fala que viu o bote dos caras que morreram mais cedo. Mas como tem medo de sair da casa, ela sugere que elas fiquem mais um pouco. Só que a Lisa explica que logo tudo vai ficar inundado, e começa a gemer de dor por conta das contrações. Além disso, ela conversa com o bebê, e pede para ficar dentro mais um pouco, pois não é seguro do lado de fora. Vendo isso, a Dakota dá uma respirada bem funda, reúne coragem e decide ir pegar o bote. Para isso, ela pega uma lanterna, algumas sacolas e começa a reunir pilhas e ferramentas que vibrem, como por exemplo uma escova elétrica, pois de acordo com o Dale, as vibrações são emitidas por peixes feridos, ou algo assim. Então a Dakota entrega um analgésico para Lisa, coloca as pilhas e os equipamentos ligados nas sacolas, e prende a lanterna em uma faixa de cabeça. Depois disso, a garota joga as sacolas vibrando na água do lado de fora da casa, olha para a foto da mãe e vai atrás do barco. Ao mesmo tempo, o Ron confronta o Billy, falando que o cara os largou para fugir sozinho no carro. Porém, o homem se justifica, dizendo que só queria ir buscar ajuda para eles. E além de mentir e errar o nome do Ron, o cara ainda cobra o garoto e manda ele ir buscar ajuda no meio da tempestade. Afinal, ele tá ferido. Ouvindo isso, as crianças mencionam que tem 3 tubarões na água, e o cara simplesmente inventa uma mentira, falando que os tubarões não atacam as crianças, porque não gostam do cheiro e do gosto. Para piorar ainda mais, nesse momento eles encontram o que parece ser um cheque dado pelo governo para auxiliar o casal a cuidar das crianças. E elas ficam full putaças ao saberem que o homem está ganhando $1.500 para cuidar deles, e mesmo assim, dava apenas pão e água para eles comerem. Só que o cara é tão otário que não se importa com nada disso, e manda os irmãos entrarem na água para ir buscar ajuda, e ele até os ameaça, dizendo que vai usar o braço para bater neles. Ouvindo isso, o Ron perde a paciência e começa a xingar o cara, falando que não tem ninguém para pedir ajuda, e que se o monobraço quiser, ele pode ir sozinho ver se encontra alguém. Isso deixa o Billy bem irritado, e ele tenta dar um soco na cara do Ron, porém o garoto segura a mão dele sem problemas, e logo em seguida, a Dee chuta a cara do maluco, fazendo ele cair com tudo na água. Aí quando ele se levanta para xingar a Dee, um tubarão aparece do nada e ataca o doidão ali mesmo. Vendo isso, a Dee manda o irmão não perder a oportunidade, e o garoto mergulha na água para ir até o porão. Lá embaixo, ele pega alguns bifes grandes na geladeira e tenta pegar as armas, só que além de não conseguir pegá-las, ele ainda prende a camisa em um ferrinho. E aí, vendo que um tubarão está se aproximando, o Ron derruba uma lata para chamar a atenção do animal, se desprende e volta para cima da mesa o mais rápido possível com a ajuda dos irmãos, sendo que por pouco
Aliás, vale mencionar que no meio da fuga, ele também pegou o que parecia uma caixa de ferramentas. E o garoto é bom mesmo no mergulho, hein? Ok, galera, o Ron fez a conta de equipe de resgate profissional sem experiência nenhuma. 2 tubarões dentro de casa, a mesa onde os 3 estavam em cima afundando devagar. E o moleque já sabia o que resolver primeiro antes de agir. O tubarão mata em segundos. A prioridade imediata é escapar sem virar comida. A água subindo mata em horas por afogamento. Então em seguida, vem garantir a rota pro telhado antes do teto virar uma piscina. Já a infecção da água contaminada com sangue de frigorífico, esgoto e cadáver circulando dá dias de margem. Então isso espera para quando você estiver respirando em terra seca. O Ron aprendeu isso na marra, e eu faria a mesma conta na hora. E se o problema imediato é um tubarão, a missão fica clara: atrair o bicho pro canto errado e escapar pelo certo. E enquanto o Ron fazia a conta certa, a casa já tinha virado armadilha bem antes do furacão chegar. O Billy guardava tudo de útil no porão, como comida, caixa de ferramentas e armas. Todo recurso que podia salvar aqueles 3 ficou inalcançável debaixo d'água. O cara morava em uma cidade costeira americana, numa região que leva alerta de categoria 5 direto na cara, e ainda era o tutor responsável por 3 crianças. Mesmo assim, ele escolheu o subsolo da casa para guardar tudo de útil, como comida e arma. E eu já falei que o porão num furacão vira um sarcófago, e o Ron precisou mergulhar em um porão alagado sem respirador para pegar o básico, e quase foi de base preso num gancho de metal que segurou o moletom dele. O motivo foi o Billy ter proibido as crianças de entrarem no porão a vida inteira. Então, o Ron mergulhou num lugar que nunca tinha visto. O kit de emergência sempre deve ficar no lugar mais alto, com comida, lanterna, faca e uma corda. E tem mais, galera, quem cresce longe de zona costeira não tem um reflexo treinado para um furacão. E a Lisa falou isso com todas as letras para Dakota. Em uma cidade de categoria 5, a criança aprende a evacuação, identificação das marés de tempestade e noção básica de emergência com 14 anos. A admissão da Lisa abriu um espaço para Dakota assumir o comando, mesmo ainda travada. E 7 centímetros de dilatação é a reta final antes do bebê vir. Em uma enchente, a parada vira uma catástrofe. A água que invadiu a casa já estava cheio de sangue do frigorífico, esgoto rompido e cadáveres circulando. Qualquer contato com o canal de parto pode virar uma infecção no útero da mãe, ou uma infecção no sangue do bebê, e a segunda mata a maioria dos recém-nascidos que não chegam a tempo na UTI. E a opção 1, galera, é tentar adiar com uma respiração controlada e uma posição deitada de lado. Já a opção 2 é parir no andar mais alto com um pano limpo, analgésico e alguém para cortar o cordão. E claro que o chão de quarto seco não tem nem instrumento esterilizado, nem uma equipe médica por perto, mas com pano limpo embaixo e o canal de parto longe da água de frigorífico, o bebê tem chance real de sobreviver ao primeiro dia, coisa que na enchente ele não teria. Já a isca elétrica que a Dakota montou funciona exatamente em cima daquela detecção de campo elétrico que eu comentei antes. A vibração e corrente eletroquímica de um peixe ferido é o sinal que o bicho segue para caçar, e ela improvisou isso com pilhas, escova elétrica e lanternas ligadas dentro da sacola. Ela jogou na água e criou uma janela para sair. Funcionou, mas dava para esticar a janela com um motor mais potente e mais duradouro, tipo um aspirador portátil sem fio. Dessa forma teria mais RPM, a pilha dura mais e a janela é maior para escapar. E o celular sem sinal no olho do furacão é um cenário padrão. O categoria 5 derruba a torre rapidamente, e quem depende só de celular fica mudo. Um rádio de bateria AM/FM é a última linha e captura o alerta oficial e boletim de posição do olho. Em um kit de emergência costeiro, esse rádio é obrigatório, junto com pilhas sobressalentes. O Dale ficou sem sinal e teve que apostar que a Dakota tava igual, então ir até ela virou a única aposta. Já o Greg, ele avisou no rádio que o Dale tava numa das áreas mais seguras, e segundos depois, a equipe passou por vacas destruídas pelos tubarões no asfalto. Em um categoria 5, com o dique quebrado e cabeças chatas em zona rural, não existe área segura, existe área que ainda não foi atingida. Eu confio no que eu vejo pela janela antes de qualquer boletim, porque o boletim vem de uma torre que já pode ter caído. Já o confronto no alagado expôs o Billy como um tutor predador. O kit padrão do adulto abusador tá tudo ali. O cara usa a mente pra ganhar tempo, joga a culpa nas crianças quando não dá certo e parte pra ameaça quando perde o controle. A Dee tinha uns 10 anos e leu a situação em segundos. E ela fez o que todo mundo tava querendo desde o começo, né? E no porão, a escolha entre uma caixa compacta e uma arma longa é decisão fria, e o Ron tirou a certa. O rifle e espingarda passam de 3 quilos. Eles precisam de 2 mãos para operar e ocupam um espaço no trajeto de volta pela escada alagada. A caixa pequena cabe numa alça só e libera uma mão para nadar e a outra para segurar. E seja lá o que tiver dentro, ele avalia depois em um lugar seguro. Em um porão alagado, instável e com oxigênio curto para quem tá mergulhando sem equipamento, carregar menos peso e mais mobilidade era vida ou morte. Ao mesmo tempo em que os irmãos tentam fugir da casa, a Lisa fica se protegendo em cima da cama enquanto escuta a casa se quebrando. Enquanto isso, a Dakota vai em direção ao barco e tenta ao máximo evitar os tubarões. Por sorte, eles parecem estar bem mais focados em comer as sacolas vibradoras e não prestam atenção nela. No meio do caminho, a Dakota até dá de cara com um cadáver, porém ela consegue manter a calma e continua nadando até o barco. O mais assustador é que do nada, ela vê um gigante tubarão branco
branco passando por debaixo dela e precisa abrir as pernas para não encostar nele. Depois disso, ela consegue subir no barco e ficar em relativa segurança. Em paralelo, o repórter pergunta pro Dale por que ele decidiu estudar os tubarões, já que normalmente as pessoas preferem ficar longe deles. Em resposta, o Dale revela que quando era mais jovem, ele morava perto de Zambezi, e lá todos os moradores locais morriam de medo dos hipopótamos, até porque os hipopótamos são rápidos, fortes e territorialistas. E um dia ele estava caçando lagostins quando do nada, um hipopótamo apareceu e foi atrás dele. Só que antes que ele fosse pego, o hipopótamo parou como se estivesse em choque. Isso tudo porque dois cabeças chatas enormes estavam atacando o animal. E aí, vendo que o hipopótamo parecia estar com medo dos tubarões, o Dale ficou completamente fascinado por eles e decidiu estudar mais sobre os animais que podem fazer até mesmo os gigantes do rio sentirem medo. Então o repórter pergunta do que os tubarões têm medo, e o Dale explica que ele só tem medo de tubarões maiores. Além disso, apenas algumas correntes elétricas conseguem desorientá-los. Aí, como se fosse uma dádiva divina, para não falar um roteirista bem preguiçoso, o barco deles passa do lado de um veículo da SWAT, aberto e com várias armas de choque à mostra. E isso vai ser bem útil, pois o sinal de internet volta nesse momento, e o Brian mostra que a cidade de Annville está infestada de tubarões registrados. Ao mesmo tempo, a casa da Dakota finalmente começa a desabar, e a Lisa grita por ajuda, só que por conta do estresse de fazer isso, o bebê decide que é uma boa hora para nascer, e a coitada precisa tentar se acalmar às pressas. E aí, ouvindo os gritos da grávida, a Dakota pega um arpão e vai em direção à casa. O problema é que do nada, a casa começa a desabar, e a Lisa precisa nadar para não ser soterrada. E assim que a coitada volta para a superfície, ela dá luz no meio da água infestada de tubarões, e fica completamente à deriva, como se fosse um pedaço de carne na frigideira. Aí, vendo os tubarões se aproximando, a Lisa corta o cordão umbilical, coloca o bebê em cima de uma madeira e pega outro pedaço de madeira para lutar com o tubarão. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Essa mulher que acabou de dar à luz, pega um pedaço de madeira e parte para encarar o tubarão que está vindo a toda velocidade para cima dela. E de alguma forma, ela dá um golpe tão forte que faz o animal se jogar pro lado e desistir do ataque. Só que como ainda tinha outro tubarão vindo por trás, ela apenas pega o bebê no colo e fica esperando. E aqui eu sinceramente não sei se ela viu esse tubarão ou se simplesmente escolheu morrer junto com o filho. A questão é que no último minuto, a Dakota consegue usar o arpão que ela pegou de uma loja e dar um tiro perfeito no animal, impedindo que a Lisa seja atacada. De volta aos irmãos, eles abrem a caixa misteriosa, torcendo para que tenha algo de útil ali dentro. E para sorte deles, a caixa está cheia de dinamite. E aí, com a dinamite em mãos, eles prendem os explosivos na carne, acendem o pavio e jogam a carne explosiva do outro lado da sala para que os tubarões mordam a comida e explodam. Só que nenhum tubarão aparece para comer a carne, e Will fala que eles precisam fazer vibrações para atraí-los, uma informação que ele aprendeu na Discovery Channel. Por isso, os irmãos tomam a decisão mais estúpida do mundo, e vão bem ao lado da dinamite pular e bater na água. E dessa forma, eles realmente conseguem atrair os tubarões. O problema é que só a Dee e o Will conseguem correr para longe, pois o Ron prende o moletom em algum lugar e fica tentando tirar a roupa para escapar. Por sorte, ele consegue fazer isso bem na hora em que o tubarão aparece para fazer o ataque. E eu preciso dizer que esse garoto aqui deve ser o preferido do roteirista, né? Após isso, ele e os irmãos se escondem atrás de uma geladeira e apenas esperam enquanto o tubarão é explodido em 1000 pedaços, o que faz os três comemorarem pra caramba. Aí os três se abraçam e vão embora da casa alagado usando o carro do Billy. Ao mesmo tempo, a Dakota está ajudando a Lisa e o bebê a subirem no barco, quando do nada, um tubarão bate nele e o vira de cabeça para baixo. Mas antes que elas sejam atacadas, o Dale aparece por ali e joga 2 tasers à água para afastar os tubarões. O problema é que um dos cabeças chatas ainda continua indo na direção delas. Por sorte, do nada, a Nelly sai da água e finaliza esse tubarão com uma mordida, deixando todo mundo impressionado. Após isso, as mulheres e o bebê são resgatados, e o grupo vai embora dessa cidade destruída. E aí, aproveitando a calmaria, a Lisa pega o celular do Brian e liga pra mãe para mostrar o neto dela que acabou de nascer. Além disso, o Joey aproveita o cenário de apocalipse para gravar uma matéria sobre esse desastre. Só que enquanto o grupo está feliz pensando que o pesadelo acabou, o Greg vê no radar que o problema de verdade ainda nem chegou. Bom galera, o tubarão branco passando por baixo da Dakota é totalmente sem noção, né? A espécie não tolera água doce por tempo prolongado, e aquela cidade estava alagada com chuva, escoamento e esgoto há um bom tempo, diluindo rápido o pouco de sal que a maré de tempestade trouxe. Fora que o tubarão branco é um predador de emboscada, ele vem de baixo para morder, não passa de lado olhando. Isso contradiz o comportamento conhecido da espécie, e a história de Zambezi explica o fascínio do Dale com coerência. Hipopótamos matam cerca de 500 pessoas por ano na África, mais do que leão, elefante, leopardo, búfalo e rinoceronte
somados. O cabeça chata ou tubarão touro mata de 1 a 2 pessoas por ano no mundo inteiro. É parte do total de menos de 5 fatalidades globais de tubarão por ano. Mas quem estudou o cabeça chata a vida toda devia saber exatamente qual ferramenta pegar antes de entrar numa zona alagada cheia deles. Porque existe uma ferramenta comercial para fazer exatamente o que o Dale mencionou sobre o campo elétrico, o Ocean Guardian, antigamente chamado de Shark Shield. Ele gera um campo eletromagnético em volta do usuário e irrita as ampolas de Lorenzini do tubarão até o bicho recuar. A Flinders University na Austrália testou em 2018 com o tubarão branco, reduziu os encontros de 96% para 40%. É claro que não zera, mas 40% é bastante coisa. O governo da Austrália Ocidental chegou a subsidiar a compra em $200 australianos, com uma tecnologia homologada há anos. O Dale pegou um taser da SWAT porque apareceu um veículo aberto na rota do barco. Era um atalho de conveniência, né? A ferramenta certa para esse cenário existia, e também era para ele ter, né? E tinha um detrito boiando ao lado da Lisa, perfeitamente visível, e ela não usou, né? Subir ali antes de parir resolveria 3 riscos ao mesmo tempo: a hemorragia da mãe, a infecção no sangue do bebê pelo cordão contaminado e hipotermia do recém-nascido. Custava uns 10 segundos de decisão. A primeira coisa que eu faria ao cair naquela água era procurar algo parecido para ficar seguro em cima, em vez de ficar só esperando ser atacado. E faria isso com movimentos bem suaves para não atrair os tubarões. E teve mais, né? Porque cortar o cordão dentro daquela água suja é praticamente garantir o tétano neonatal. O protocolo oficial para parto sem tesoura esterilizada é deixar o cordão ligado até chegar o socorro. E vamos combinar, né? A cena quis vender um sacrifício heróico da Lisa, cortando tudo para proteger o bebê. E ainda por cima com a Nelly aparecendo grávida, salvando outra grávida. É um simbolismo de mãe que protege a mãe escancarado. Só que quando o salvamento depende de um tubarão branco caindo do céu no último segundo, ou voando da água, esse drama inteiro perde relevância, né? A sobrevivência da Lisa não veio da coragem dela, veio de sorte pura. E sim, eu sei que eles queriam ser dramáticos e dizer que a Lisa estava se sacrificando, mas depois de ser salva por um tubarão branco, nada disso importa. E detonar 6 bananas de dinamite dentro de uma casa alagada com 3 crianças a poucos metros era pra ter matado todo mundo junto, né? 6 bananas dão em torno de 1,5 kg de explosivo. É uma carga que em uma sala fechada gera sobrepressão letal em todo o ambiente, não num raio pequeno de 3 a 5 metros que uma banana sozinha faria. E o barotrauma nessa quantidade colapsa o pulmão, rompe tímpano e causa concussão cerebral em qualquer um dentro dos cômodos conectados. A onda de choque na água transmite 800 vezes mais eficiente que no ar, então a sala alagada amplifica em vez de absorver, e a geladeira não blinda. A sobrepressão passa por cima, por baixo e pelos lados. Vamos combinar que esses 3 sobreviveram por sorte pura, ou armadura do roteiro, né galera? O plano certo tava na mão deles, era atrair o tubarão pro quintal jogando a isca com a dinamite pra fora pela janela, e depois se proteger no andar alto. Uma explosão em um ambiente aberto dissipa a energia, dentro da sala vai amplificar. Aí o aparecimento da Nelly no último segundo empilhou 5 improbabilidades em fila. Um tubarão branco estressado em água doce por horas não parte para o confronto, ele procura um refúgio. A fêmea grávida devia estar conservando energia para parir em um berçário costeiro, mas ali ela tá gastando tudo num confronto aberto. Não existe registro científico de tubarão branco atacando um cabeça chata, e o território em água doce pertence aos tubarões touro. São 5 variáveis contra a biologia em sequência certa, tudo para salvar a Lisa exatamente no segundo que ela ia virar almoço. E o abraço no barco não fecha nada, né? O problema médico continuou em aberto. Depois de parir naquela água, a Lisa tinha horas depois das 3 complicações que eu listei lá atrás. A hemorragia chega primeiro, a infecção e o tétano chegam em dias. Aquela mãe e aquele filho não precisam de um abraço, eles precisavam de um hospital imediato e antibiótico injetável. Agora falando das notas, começando pelo Billy, nota 0, né? Lixo puro, burrice e covardia no mesmo pacote. Era um tutor predador que usava abrigo familiar para receber cheque do governo e deixava as crianças comendo pão seco. E no momento da hora H, ele ainda largou os 3 moleques e a esposa para fugir sozinho no carro. O chute da Dee foi justiça pura, né? Passando pra Lisa, nota 1 pra ela. Foi amadora total, né? Ela dirigiu num categoria 5 grávida no fim da gestação e empilhou cagada atrás de cagada, até parir em água suja. Cortaram o cordão umbilical naquela mesma água de esgoto e ainda por cima só sobreviveu porque apareceu um tubarão branco grávido do nada para salvá-la. Já a Dee recebe uma nota 8. Com 10 anos, ela leu o Billy em segundos, quando o adulto foi pra cima do irmão dela e resolveu com um chute certeiro. Foi uma criança que aprendeu rápido a reconhecer a situação que estava. E o Ron ganhou uma nota 7. Ele pensou bem na parte sobre o resgate, mas escorregou feio em 2 decisões. Ele tentou pegar uma arma pesada no porão alagado e jogou a dinamite dentro de casa com os irmãos dentro. Os 3 sobreviveram por pura sorte. A Dakota ganhou uma nota 5. Ela começou travada, feito a maioria da galera, mas pelo menos aplicou o que o Dale explicou sobre a vibração quando precisou, e o arpão certeiro no fim compensou parte do travamento inicial, né? E por último, o Dale, nota 8. Ele fez a leitura correta desde o começo, a única pessoa que entendeu o tamanho do problema e foi atrás pra resolver. Ele perdeu nota por ter pegado o taser aleatório, em vez de já ter um Ocean Guardian no kit,
morte, mas o resto ele executou limpo e salvou 3 vidas no fim. Agora sobre a ameaça em si, os cabeças chatas junto com a Nelly, nota 8. O cabeça chata jogou pelo livro biológico e cobriu presa fácil na água contaminada. Já o Bob, o Scott e o Jimmy desceram pra água com sangue contaminado e viraram 3 petiscos em sequência pelo mesmo erro. O mais burro do filme, é claro que é o Billy, né? Ele negou um furacão categoria 5 até o vidro estourar, escolheu o porão como dispensa em uma cidade costeira e abandonou 3 crianças na hora que precisavam, e ainda confrontou eles à água para mandar buscar ajuda com o braço cortado. Já o mais esperto do filme é o Dale. Ele leu a gravidade desde o categoria 4, pagou o transporte particular com filmagem exclusiva quando o resgate oficial travou, e foi o único que executou limpo do começo ao fim, salvando 3 vidas no barco no resgate final. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só aposto que realmente tá com preço legal, e tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar Ataque Brutal. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca tirar um X1 com um tubarão, a menos que seja realmente a única chance.